Boa tarde a todos. Podia ser um local com menos vento, né? Pelo amor de Deus. Bem, nós estamos chegando quase ao término do período de votação. Passar algumas informações, se o vento permitir, importantes para vocês. Nós tivemos só 0,55% de urnas substituídas, das nossas 472.075 urnas, só 2.630 foram substituídas, é um número ínfimo, o que mostra que tudo funcionou extremamente bem. Já encerramos em mais de 73 países as eleições. A questão das filas, até o presente momento, muito bem equacionado aqui no território nacional, pouquíssimas filas e muito pequenas, ou seja, tudo bem tranquilo para o eleitor votar de forma tranquila. Eu havia dito a vocês, após o primeiro turno, que a questão das filas tinha sido resultante de várias concausas. E até agora, até o momento, todas elas foram bem resolvidas. A questão, obviamente, de só votar no presidente ou presidente e governador, isso acelera. A questão da biometria, não a biometria por si só, mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu e até se recordar, isso também atrasou um pouquinho. E a maior concausa foi exatamente o procedimento, e nós fizemos um treinamento para alterar isso. Vários juízes eleitorais e presidentes de mesa, corretamente no primeiro turno, foram mais prudentes, entendendo que talvez pudesse ter alguma animosidade entre eleitores, em virtude dessa polarização política. Então o eleitor entrava, até o eleitor votar e sair, não entrava mais nenhum. Então isso foi alterado. Agora o eleitor entra, faz a biometria, ou apresenta o seu documento, quando ele vai para a cabine eleitoral, o outro já entra para fazer a biometria. Isso também deu um fluxo muito maior. Em outros locais, Belo Horizonte, por exemplo, alguns locais do Rio, em São Paulo também, umas grandes zonas eleitorais com muitas sessões. Em alguns locais a fila tinha sido uma fila única para todas as sessões. Isso também acabava atrasando na hora de dividir para a sessão. Dessa vez se fez sessão, uma fila por sessão. Então, nós estamos já 3h30, falta pouco, como eu disse, para terminar, e essa questão das filas me parece bem resolvida. No exterior, nós tivemos ainda algumas filas, Lisboa, Paris, em que pese nós termos, junto com o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que é o que cuida das eleições no exterior, termos mandado 70 servidores nossos daqui para auxiliar nos consulados e embaixadas. Então, isso mostra que para a próxima eleição geral haverá necessidade de mais urnas, criação de mais sessões eleitorais, principalmente em Portugal, na França, nos Estados Unidos, onde o número de eleitores brasileiros é um número maior, substancialmente grande. Mas também em que pese aqui o desconforto de alguns eleitores, tudo correu bem. Ainda importante destacar alguns outros pontos. Um dos pontos que é importantíssimo, e nós estamos aprimorando, nós que eu falo, o Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Poder Judiciário, o combate às fake news. Com base na resolução editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que todos acompanharam, a resolução que passou a permitir a retirada direta pela presidência, a determinação da presidência no caso de questões institucionais, contra postagens, publicações contra a democracia, contra o Estado de Direito, contra
o sistema eleitoral, passou a permitir também a extensão de decisões judiciais para que se desse mais celeridade ao cumprimento dessas decisões e se retirasse das redes não só aquela notícia falsa, fraudulenta, aquele discurso de ódio que foi determinado na decisão judicial, mas todos idênticos, conteúdo idêntico que se replicassem. E a terceira medida da resolução, que foi exatamente proibir a propaganda nas redes, na internet, publicidade eleitoral paga nas 48 horas antes do pleito eleitoral. Com base nessas alterações, nas últimas, nem completamos 48 horas ainda, nas últimas 36 horas, o Tribunal Superior Eleitoral determinou, e as plataformas rapidamente, em 1 hora, que foi outra medida determinante, em 1 hora deveria ser retirado, foram retirados nas últimas 36 horas 354 impulsionamentos, 7 sites foram desmonetizados, 701 URLs foram removidas a partir de 12 decisões judiciais, a extensão para questões idênticas, para se verificar como se ganhou em efetividade e eficácia, 701 URLs removidas, 15 perfis de grandes propagadores de fake news foram suspensos e 5 grupos de Telegram foram banidos. E esses 5 grupos de Telegram com 580 mil participantes, somados os 5 grupos. Então, isso nessa reta final, nessas últimas 36 horas, nós continuamos verificando, vistoriando as redes, exatamente para evitar o que ocorreu, ou pelo menos diminuir o que ocorreu às vésperas do primeiro turno, nas 48 horas anteriores, que foi uma inundação de notícias fraudulentas, de fake news. Uma última questão aqui antes das perguntas. A questão das duas proibições que eu determinei em relação à Polícia Federal e à Polícia Rodoviária Federal. Para proibições, na verdade, ou limitações para evitar qualquer prejuízo ao pleito eleitoral, qualquer prejuízo aos eleitores. A partir não só da decisão do Supremo Tribunal Federal, na DPF, de relatoria do ministro Barroso, e posteriormente da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, nós determinamos, que o transporte público não poderia ser menor do que a média. E 2, a questão da gratuidade estaria fora da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que é um instrumento importantíssimo, a garantia do transporte público gratuito é um instrumento importantíssimo para a efetivação da cidadania, principalmente daqueles eleitores e eleitoras com menos poder aquisitivo. A partir disso, foi determinado à Polícia Rodoviária Federal que não fizesse operações que prejudicassem o transporte público dos eleitores, exatamente para evitar qualquer atraso, ou principalmente evitar que esses eleitores pudessem chegar até o local de votação. O diretor da Polícia Rodoviária Federal editou uma ordem de serviço, que todos viram, dizendo que no que não fosse conflitante com a decisão, as operações com base no Código de Trânsito Brasileiro seriam realizadas. Onde houve aqui, e isso vai ser mais detalhadamente apurado, onde houve aqui um eventual conflito. As operações realizadas, e foram inúmeras operações realizadas, foram, segundo o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que veio até o Tribunal Superior Eleitoral há poucos momentos explicar exatamente essa questão e vai documentar depois, foram realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro.
ou seja, um ônibus com pneu careca, um ônibus com o farol quebrado, sem condições de rodar, era abordado e era feita a autuação. Isso, em alguns casos, retardou a chegada dos eleitores até a sessão eleitoral, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas sessões eleitorais. Isso é muito importante, que em que pese ser apurado caso a caso o que ocorreu, e segundo o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, foi exatamente essa questão de interpretação, somente foi feita, as vistorias foram feitas em ônibus sem condições de transitar, mas esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem, ou seja, eles prosseguiram até o destino final e os eleitores que estavam sendo transportados votaram. A partir da reunião, que já se encerrou mais de 1 hora, foi determinado que todas as operações cessassem, inclusive com base no Código de Trânsito Brasileiro, para que os eleitores agora não tenham atraso, porque nós já estávamos faltando aí 3 horas, 2h50 para o término das eleições, para que não ocorresse nenhum prejuízo. Mas é importante novamente salientar que não houve, nas operações, não houve retorno à origem dos eleitores. Os eleitores prosseguiram até a sua sessão eleitoral e votaram. Tivemos um segundo problema em relação ao transporte gratuito, o metrô de Belo Horizonte. Assim que eu tomei conhecimento disso, o presidente do metrô da companhia lá é a Companhia de Trânsito Metropolitano, em São Paulo é diferente, são separados, né? Eu oficiei imediatamente para determinando o cumprimento imediato sob pena de multa pessoal de R$150 mil por hora e crime eleitoral. Juntamente com isso, depois fui comunicado também pela empresa, chegou a intimação, disse o diretor-presidente, que não havia sido intimado ainda dessa decisão judicial. Isso também será apurado, mas isso foi resolvido logo em torno de meio-dia, 10 para meio-dia, salvo engano, e resolvido. Em relação à Polícia Federal, não houve nenhuma determinação para que operações não fossem realizadas. Houve a determinação para se evitar que a Polícia Federal fosse envolvida em questões políticas, e aqui todos sabem, aqueles que me conhecem, todos sabem o respeito que tenho pelas polícias, por todas as polícias. Tive a oportunidade de, como ministro da Justiça, comandar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, como secretário de Segurança, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Técnico-Científica. Então, entendo que todas as polícias são órgãos de Estado, não órgãos de governo. Para evitar eventual manipulação que estava sendo sugerida da Polícia Federal, o que foi proibido foi divulgação de operações específicas, ou seja, a Operação X, se apreendeu esse dinheiro, com foto de dinheiro, com foto daquilo, durante o período eleitoral, para eventualmente sugestionar o eleitor. Em nenhum momento, isso foi esclarecido logo no começo da manhã, durante a manhã, em nenhum momento os boletins, as apreensões, os números secos foram proibidos, e isso está sendo divulgado. Então, também essa informação é importante. Então, são essas as informações que me parecem, antes do final, do término das eleições, importantes, e estou à disposição para as questões. Agora a gente vai começar as perguntas. Nós temos 10 inscritos, é por ordem de inscrição. Eu vou chamar sempre os dois para se posicionarem. Temos microfones nos 2 cantos do auditório. Márcio Falcão, da Globo, e a Paula Cuenca, do SBT, será a próxima. Boa tarde, ministro. Até às 15 horas foram realizadas 560 operações da Polícia Federal, da PRF, perdão. Queria ver na avaliação do senhor se isso traz um dano para o eleitor
E como que a Justiça Eleitoral pode agir? Se vai haver, por exemplo, adiação do horário de final de votação e tal. E se na avaliação do senhor, até agora, há indicações de que essa decisão da PRF de realizar as operações, principalmente no Nordeste, elas foram seguidas por ordens superiores? Eu agradeço a questão, reitero o que eu já disse, inclusive isso também foi preocupação de inúmeros parlamentares, que principalmente por intermédio do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que logo também está aqui para se reunir comigo. Nós conversamos, isso foi bem esclarecido aos parlamentares. Veja, o prejuízo que causou aos eleitores, eventualmente, foi o atraso. O atraso durante aquela inspeção. Mas eu volto a dizer, nenhum ônibus voltou para a origem. Todos foram para a sessão eleitoral e votaram. Não houve nenhum prejuízo no exercício do direito de voto. Todos votaram. É importante agora, como eu disse, já mais de uma hora suspensa, inclusive essas operações, para que não haja prejuízo para aqueles eleitores que deixaram para votar no final, mas não houve nenhum prejuízo e, logicamente, não haverá nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema, porque não há necessidade de superlativizar essa questão. Eu volto a dizer, foram casos em que nenhum eleitor voltou para sua casa, ou o ônibus voltou para a origem. Eles votaram e vai ser apurado, como eu disse, o diretor da Polícia Rodoviária Federal esteve aqui, explicou as suas razões, disse que não houve nenhuma intenção de descumprimento da determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que foram operações realizadas e vistorias com base no Código de Trânsito Brasileiro, e que vai documentar que, no máximo, essas inspeções duravam 15 a 20 minutos, no máximo. Paula Cuenca, do SBT. Olá, boa tarde, ministro. Eu gostaria de tirar outra dúvida com relação a essa proibição, porque no despacho do senhor solicitando mais informações ao diretor-geral da PRF, há um link do Twitter e a gente pode ver um carro parecendo ser de passeio sendo abordado. Então, gostaria também de perguntar se o impedimento de fazer essas ações de abordagens também vão incluir esses carros de passeio nessas últimas horas, ou somente esses ônibus de transporte público, como já estava na decisão. E se há algum outro tipo de ocorrência que vocês verificaram de participação de outros entes em talvez dificuldade de locomoção de eleitores durante todo esse período? Não, a determinação se refere ao transporte público, somente ao transporte público, gratuito ou não, como constou na determinação que enviei e reiterei agora a Polícia Rodoviária Federal. Não verificamos nenhuma outra obstaculização. Nós devemos lembrar que no primeiro turno nem havia esse transporte público gratuito. O transporte foi ampliado para o segundo turno, o que deve realmente gerar um número maior de eleitores ou um número menor de abstenção, que naturalmente no segundo turno, ou tradicionalmente no segundo turno, sempre é maior que no primeiro. Boa tarde, ministro. Mariana Muniz, do Jornal o Globo. Ministro, ainda sobre essas operações da PRF, há relatos de que essas operações estariam acontecendo, talvez de uma maneira desproporcional, em estados do Nordeste, onde, enfim, o candidato que está na oposição ao presidente Jair Bolsonaro teve uma votação mais expressiva. O TSE vai fazer um balanço, vai mapear aonde essas operações aconteceram de maneira mais expressiva? Vai haver uma apuração sobre a localização dessas operações da Polícia Rodoviária Federal? O TSE vai fazer duas coisas. Uma já fez e fará mais uma. A primeira foi exatamente verificar se houve prejuízo aos eleitores. Não houve prejuízo aos eleitores, prejuízo no tocante a eles poderem exercer o seu direito de voto. Eles foram e votaram. Em relação ao eventual atraso, ao incômodo de uma inspeção, isso sempre há um prejuízo, mas não em relação
a finalidade realmente do transporte garantido ao eleitor, que é ele poder votar. Eles votaram, então isso não há problema. A segunda questão que o Tribunal Superior Eleitoral vai analisar a partir das informações, agora por escrito e detalhadas, que serão enviadas, é o porquê essas operações ocorreram e se realmente houve esse problema interpretativo. São as duas questões. A questão de aonde é feita a operação, isso não é da alçada do Tribunal Superior Eleitoral. José Marques, da Folha. Boa tarde, ministro. José Marques, da Folha de São Paulo. Tenho duas perguntas para fazer para o senhor, na verdade. A primeira, eu queria saber como é que o senhor sabe que nenhum ônibus voltou. Isso é baseado apenas no que o diretor-geral da PRF informou para o senhor? A segunda pergunta que eu queria saber é se houve uma intimação judicial, formal mesmo, para que as operações cessassem, ou se isso foi apenas discutido entre o senhor e ele determinou isso. Não existe determinação judicial por conversa. Ele foi intimado e isso foi determinado. A partir dessa determinação da cessação imediata, o diretor da Polícia Rodoviária Federal solicitou uma audiência e veio aqui, como eu disse, explicar os motivos da ocorrência daquelas operações. E eu insisto, não houve nenhuma, as informações dos tribunais regionais eleitorais, da Polícia Rodoviária Federal e de todos os próprios eleitores, não há nenhum eleitor que disse que deixou de votar, que voltou à origem por causa das operações. Então não houve prejuízo aos eleitores. Paulo Roberto do UOL. Ministro, boa tarde. O senhor comentou que o porquê dessas operações terem acontecido ainda vai ser melhor apurado pelo TSE. Num eventual cenário de ter sido algum tipo de uma ação planejada para dificultar o acesso de eleitores, quais seriam as possíveis responsabilizações dos envolvidos? Vamos aguardar. Veja, o diretor da Polícia Rodoviária Federal disse por escrito naquela ordem de serviço e hoje na reunião, na audiência, e falar isso por escrito, que foram operações realizadas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Obviamente, qualquer desvio de finalidade, qualquer abuso de poder, se caracterizado for, a responsabilidade é civil e criminal, crime comum e também crime de abuso de autoridade, além do crime eleitoral. Bruno Lima, do R7. Bruna, desculpa. Oi, ministro, boa tarde. Eu gostaria de saber, em relação ao caso que aconteceu com a deputada Carla Zambelli, se o TSE já tem alguma expectativa do que vai ser feito em relação a isso, e se ela for votar com uso de arma, também se ela pode ser coibida. Veja, o ocorrido ontem não é de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Ela, parlamentar, se dirigiu até a delegacia, foi feito o boletim de ocorrência que será enviado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que, como parlamentar federal, ela tem a prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. Qualquer pessoa, seja parlamentar ou não pode votar armado. E se qualquer pessoa ingressar armado, será preso em flagrante. Boa tarde, presidente. Luciana Verdolim, da Jovem Pan. Tudo bem? Essa questão envolvendo ainda as ações da Polícia Rodoviária Federal, não há um risco de ter passado, por conta dessa proibição, ter passado algum problema ali de transporte irregular de eleitor? Porque no primeiro turno, o Ministério da Justiça disse que foram algo em torno de 57 ocorrências. E não fica parecendo que, na verdade, foi uma ação orquestrada pela campanha a reeleição, toda essa movimentação? E há um questionamento também da campanha do candidato à reeleição, que diz que quando o TSE proíbe a divulgação de informações com relação àquelas ações da Polícia Federal para não prejudicar a campanha do opositor, esse mesmo raciocínio não foi observado agora, quando essas ações aí, esses questionamentos em torno da Polícia Rodoviária Federal
possivelmente atingiram diretamente a candidatura oficial à reeleição. Veja, com todo respeito, são ilações sem qualquer suporte na realidade. Se nós formos supor que as operações da Polícia Federal são só contra uma das chapas, aí eu concordaria com você. Ou seja, se proíbe a divulgação, ou seja, a divulgação espalhafatosa, porque pode prejudicar uma das chapas. Então, a premissa que você parte é que a Polícia Federal realizará operações só contra uma das partes. Eu não. Eu parto do respeito à Polícia Federal, do respeito institucional à história da Polícia Federal, e sei que a Polícia Federal, enquanto instituição, está realizando operações contra a criminalidade, nem contra a candidatura A, nem contra a candidatura B, para evitar depois que algo seja explorado contra uma candidatura ou outra, não há necessidade da divulgação no dia da eleição. Isso pode ser divulgado amanhã. O própria Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal já nos informaram que foram apreendidos, em inúmeros estados, foram apreendidos valores importantes que, segundo as polícias, seriam direcionadas a ambas as chapas. Isso vai precisar ser apurado. Então, a proibição não foi da divulgação, foi apreendido X, foi realizada tal operação, simplesmente para não haver nenhuma manipulação tendenciosa contra a chapa A ou contra a chapa B. Para isso, exatamente, foi vedado essa divulgação espalhafatosa. Segundo ponto, também, nós partimos de premissas diversas. Eu não consigo imaginar que a garantia do transporte público gratuito seja só para eleitores de uma candidatura. É impossível achar que o transporte gratuito em Belo Horizonte, o metrô, favorece A ou B, favorece a democracia, favorece o eleitor. É impossível achar que o transporte gratuito de ônibus favorece A ou B, favorece a democracia. Se nós tivermos 100% dos eleitores votando, é possível falar que isso é ruim para a democracia, porque favoreceu A ou B? Claro que não. Então, não houve prejuízo, não há prejuízo de nenhuma das coligações, de nenhuma das chapas, garantindo o transporte público ao eleitor, garantindo o transporte público a todos os eleitores, absolutamente a todos os eleitores. Quando ele vai no metrô, não se pergunta se vai votar em A ou B. Quando ele vai pegar o transporte público, não se pergunta se ele vai A ou B. E a última questão, se isso não atrapalha a coibição ao transporte ilícito de eleitores, que é crime. Também não, porque a Polícia Rodoviária Federal tem condições, sem fazer operação, de apurar se aquele ônibus é público ou não, se é de uma concessionária, de uma permissionária, ou se é um ônibus particular que está transportando eleitores. Basta isso, o transporte é público para qualquer eleitor. Vote A, vote B ou vote nada. O eleitor pode chegar e votar em branco ou nulo. Oi, ministra Isadora Peron, do Valor Econômico. Vai ter alguma apuração depois em relação à responsabilidade dos superiores? Porque a PRF é ligada ao presidente Jair Bolsonaro, que está concorrendo à reeleição. Tem esse componente político também nessa confusão toda que a gente está vendo hoje? Veja, como eu disse para vocês, a explicação do diretor da Polícia Rodoviária Federal, e que passará por escrito, de forma documentada, inclusive, dizendo que nenhuma operação levou mais do que 15 minutos, a explicação é que foi uma operação, foram operações com base no Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos analisar essa questão. Não vamos fazer não devemos fazer nenhuma conclusão precipitada, até porque nós estamos terminando, falta 1h06 para o término das eleições. Logicamente, aproveito aqui para dizer, como foi no primeiro turno e como sempre os eleitores que chegarem até às 17 horas votarão normalmente. Se encerra
às 17 horas, mas com todos os eleitores para dentro, ou seja, todos os eleitores que ainda não votaram, votarão. Nós estamos a 1h06 do término das eleições, com absoluta tranquilidade, segurança, paz nas eleições. Novamente, os brasileiros e as brasileiras mostraram que querem paz, querem tranquilidade. Cada um tem o direito de votar em quem quiser, mas cada um tem a obrigação de respeitar também o voto do outro. E nós estamos demonstrando isso novamente nesse segundo turno. Presidente, Theo Cury, repórter da CNN, boa tarde. O senhor falou que haverá apurações ainda nesse caso da PRF. Quais podem ser as eventuais responsabilidades nesse caso, por parte da apuração que o TSE vai fazer? Queria também uma avaliação do senhor sobre abstenção nesse segundo turno, se deve ser maior ou não. No primeiro turno, o senhor falou que o resultado deveria sair até meia-noite. Queria saber se há uma previsão de horário, mais ou menos, para declaração do vencedor. Eu não falei até meia-noite, eu falei que até o final do dia sai. Até meia-noite. Hoje é a mesma coisa, até o final do dia sai. Se você fala 1 hora, qualquer hora, e atrasa 5 minutos, o que vocês falam? TSE atrasou. Então, até o final do dia eu sempre estou adiantado, o TSE sempre está adiantado. Como eu disse anteriormente, a partir das informações do diretor da Polícia Rodoviária Federal, dos TREs, dos procuradores regionais eleitorais que em vários locais atuaram também para verificar o que ocorreu, nós vamos apurar se houve ou não desvio de finalidade, abuso de poder, ou se houve um engano de interpretação. Se houve desvio de finalidade, se houve abuso de poder, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, isso é crime eleitoral. E no âmbito da Justiça Comum, nós enviaremos para que sejam responsabilizados, seja por ato de improbidade administrativa, seja por crime comum. E com relação à abstenção? A abstenção ainda não é possível falar, porque nós estamos durante o período eleitoral. A indicação, até pelo transporte, o transporte garantido, o transporte gratuito, as 27 capitais garantiram o transporte. Pega um exemplo do meu estado, toda a região metropolitana de São Paulo garantiu o transporte gratuito. Então, em princípio, a abstenção deverá ser menor. Obrigado. Boa tarde, ministro. André Spigariol, do New York Times. Ministro, os dados internos da PRF que a gente teve acesso até o momento mostram que, em relação ao dia 2 de outubro, houve muito mais abordagens a ônibus do que... hoje houve muito mais abordagens a ônibus que em relação ao domingo do primeiro turno. O diretor-geral da PRF, ou mesmo o senhor, tem alguma explicação para esse maior empenho, digamos, em relação a ônibus nas estradas federais? Veja, disse o diretor da Polícia o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, que a partir das constatações que fizeram na operação do primeiro turno, verificaram a necessidade dessa ampliação para o segundo turno, inclusive em contato em alguns estados, ele citou alguns estados, em contato com as autoridades em alguns estados, em relação a alguns municípios, e em virtude disso a operação tinha sido programada. Agora, ele vai mandar tudo isso detalhadamente por escrito, aí o Tribunal Superior Eleitoral irá analisar. Apenas complementando, ele chegou a mencionar que existe uma orientação sobre transporte regular de eleitores. Era essa a orientação para os agentes no campo? Não, não chegou a mencionar. Obrigado, ministro. Encerrada a coletiva, ministro. Muito obrigado, até o final da noite.